É importante isso. Vou mostrar aqui, né, Eric, o estudo que você comentou, esse aqui do Circulation. Acesso está gratuito, vale bastante a pena o pessoal dar uma olhada. E aqui, só corroborando o que Eric disse, né, várias relações aqui que foram avaliadas, né, risco de infarto, de arritmia, revascularização, cardiomiopatia, tromboembolismo venoso, IC, todos eles aumentando, né, a curva em vermelho aqui era dos usuários, né, de anabolizante, e todos eles aumentando, e quando a gente vai aqui para esse gráfico que mostra também, né, como o Eric falou, a maioria aí dobrou, triplicou, mas cardiomiopatia chegou a aumentar em 9 vezes aí, né, a ocorrência, mais uma vez, isso aqui é ao longo de 10 anos, lembrar que eram pacientes jovens, né, então demora um certo tempo, a gente vai comentar isso depois, para as complicações surgirem. Aqui, né, Zé, eu acho que ponto importante é, do mesmo jeito que o residente não lembrou de perguntar ali para o paciente, né, sobre história de anabolizante, isso aí acontece com frequência. Então, para você que está aí do outro lado, pegou um paciente com infarto que não está encontrando causa óbvia, pegou um paciente com arritmia, FA foi mais comum, cardiomiopatia, paciente jovem, mais comum foi hipertrófica, pergunta no meio, né? Porque senão todo mundo pergunta quando é FA aguda se o paciente ingeriu bebida alcoólica, por exemplo, mas nem todo mundo pergunta sobre o uso de anabolizante. Então é importante lembrar disso, né? Eduardo, e Eric. assim, eu acho que a prevalência está aumentando tanto, né? E não esperem que o paciente fale. É muito comum, muitas vezes, que ele esconda. A gente vê isso muito na nossa prática, né? Às vezes a gente desconfia, sim, existe uma série de pistas, né? Não só o físico do paciente, mas exames como o Zé Roberto falou, do hematócrito alto, um HDL baixo, tem algumas pistas que você, opa, e aí os pacientes às vezes não afirmam o uso na primeira, na segunda vez, às vezes na terceira. Com medo do julgamento do médico, né? Isso, com medo do julgamento do médico, então, que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né, para não gerar muito esse medo, porque senão a gente vai fazer essa galera afugentar e a gente não vai conseguir nem convencê-lo a abandonar. Então, é preciso ter esse cuidado, é preciso perguntar, né? Uma coisa que chama muita atenção nesse estudo é esse aumento de risco em população jovem. A gente está falando de média de idade de 20 e poucos anos. É assustador, a gente vê tantos desfechos cardiovasculares, geralmente a gente está acostumado a ver isso numa população mais idosa. E a gente vê isso numa média de 20 e poucos anos, é realmente assustador. Acho que um ponto importante, Eric, quando a gente colocou dessa publicação lá, aí sempre vem os comentários discutindo a metodologia do estudo, que são bem importantes, mas alguns claramente enviesados, né? Um deles, eles falavam, não, tudo bem, aumentou em 9 vezes o risco de cardiomiopatia, mas se aumenta em 9 vezes o risco de uma complicação que é muito pouco frequente, isso não vai ser tão importante na prática clínica. Mas veja, vou fazer um questionamento. Se você está com um paciente com 27, 28 anos, que era a idade média desse estudo, certo? E esse paciente está com hipertensão estágio 2, digamos. Se você acompanhar esse paciente durante 10 anos, o risco de evento cardiovascular dele é grande? Não é, sinceramente não é, porque a gente sabe que no paciente de 20 e poucos anos com hipertensão, a bronca vai vir depois de 15, 20, 30 anos, mas chega, né? Você vai deixar de tratar um paciente com hipertensão estágio 2 porque ele tem 30 anos? Não vai, você vai tratar esse paciente com medicação, porque você não está olhando para os próximos 1, 2 anos do paciente, você está olhando para a vida toda dele. Então aqui é a mesma coisa, a gente está falando dessas estatísticas, e muitas vezes quando você vai ver lá a porcentagem no trabalho, foi pequeno realmente de complicação, mas são pacientes muito jovens. Se você vai, a gente vai mostrar dados depois que mostram isso, quanto mais tempo você usa, pior, tal. Se você pensa que esse paciente, a gente quer que viva, na média da população, 70, 80 anos, ainda tem muita coisa aí para surgir no meio do caminho, né? Então, acho que é bem importante falar disso.